Romanos capítulo 9, a partir do verso 30 até o verso número 33. Romanos 9, de 30 a 33. Diz assim: que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé, e que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nele crê não será envergonhado. Bom, chegamos ao final do capítulo 9 de Romanos. Lembre-se que essa é a quarta parte do livro de Romanos, a parte que diz respeito ao povo de Israel, e aquele questionamento que Paulo faz no começo do capítulo 9 era se as promessas que Deus fez ao povo de Israel, elas falharam ou elas continuaram. E olhando para o texto de hoje, traz a nossa a pergunta que resume todo o capítulo, que é a ideia do o porquê eu devo entrar no céu, ou porquê você deve entrar no céu, ou como devemos entrar no céu. Lembre-se que se a gente for olhar para a humanidade como um todo, existem apenas dois tipos de religião. Um tipo de religião que diz respeito a você é salvo pelas suas próprias obras, que é a maioria das religiões que você tem espalhadas pelo mundo, onde você ganha méritos, e ao ganhar méritos você consegue ser salvo pelos seus méritos. Então a gente tem o espiritismo, que faz boas obras. Você tem o hinduísmo, que vai elevando nas castas. Você tem essa questão da reencarnação. O budismo, que você vai meditando para conseguir a transcendência até chegar no nirvana, e por aí vai. Mas todas essas religiões são baseadas em obras, onde você, pelo seu esforço, consegue se auto-salvar-se. Em compensação, a outra religião, o outro tipo, é um tipo que não exige de você nada, porque você não tem capacidade para conseguir se salvar. Que é a ideia que nós temos exatamente do cristianismo. Você, na sua capacidade, não consegue se salvar, porque você já, trazendo uma analogia do banco, você já nasce com a conta no negativo. Você já nasce devendo. Então, você não consegue pagar a sua dívida, porque você já nasce no negativo. E essa dívida só vai aumentando com o tempo. Então, o que fazer para ser salvo? Por que você entra no céu? Não é por nada que você possa fazer, porque a sua conta só vai ficando cada vez mais em negativo. Então tem que ser alguém que tem o dinheiro ou o capital para conseguir quitar a sua dívida. Então quem quita a sua dívida é o próprio Deus, na figura de Jesus Cristo. Como lemos em Hebreus capítulo 12, que é aquele que é o autor e aquele que é o consumador da nossa salvação e da nossa fé. Então, o capítulo 9 de Romanos, aqui, do verso 30 até o verso 33, Paulo vai tentar resumir tudo que ele tratou no capítulo 30. Então, no capítulo 9. No capítulo 9, Paulo está falando assim: Deus prometeu a salvação para os judeus. Essa salvação falhou? Essa promessa falhou? E ele responde: de maneira nenhuma, não falhou. Porque a promessa que Deus deu, ela se cumpriu. E Paulo explica: se cumpriu no Israel espiritual de Deus. Ele fala: nem todos que nascem em Israel são de fato israelitas. Nem todos que parecem ser da linhagem de Abraão são de fato da linhagem de Abraão. Então existe um Israel espiritual
pelo qual é a promessa de Deus passou. E as perguntas que o texto do capítulo 9 vão fazendo para nós então Deus é injusto ao escolher alguns para ser salvos e outros não? E Paulo mais uma vez responde: de maneira nenhuma. Deus não é injusto em escolher pessoas para serem salvos. Por que não? Porque todos são igualmente pecadores perante Deus. Então, quando Deus olha para a humanidade, o que ele enxerga é pecadores. E o que pecadores merecem é simplesmente a punição de seus pecados. Só que Deus, na sua imensa graça e misericórdia, escolhe dentro desses pecadores salvar alguns deles. E por que Deus faz isso? Para a sua própria glória, que é exatamente a pregação do domingo passado. Deus faz as coisas para a sua própria glória. Deus resolve salvar pecadores através da graça para a sua própria glória. Mas e aqueles outros? Aqueles outros também vão glorificar a Deus na justiça de Deus, sendo queimados no inferno. Então Deus, ele é amor, mas ele é justiça, e os atributos divinos, eles não podem ser separados. Eles caminham juntos. Deus manifesta o seu amor ao salvar aqueles que não merecem, e Deus manifesta a sua justiça ao condenar aqueles que merecem ser condenados. E isso não torna Deus injusto. E então é onde Deus vem agora, ou Paulo vem agora, exatamente concluir o capítulo de número 9. E ele começa o verso 30 com mais uma pergunta, que é uma pergunta para fechar o argumento então. E ele começa assim: então, que diremos então? Qual é a conclusão de tudo? Os gentios que não buscavam a justificação alcançaram a justificação. Como é que isso funciona? Estamos falando que aqueles que não eram o povo escolhido de Deus, que não tinham recebido os patriarcas, que não receberam a lei, que não receberam nada, eles foram escolhidos e foram salvos? E Paulo falando exatamente isso. Mas por que eles foram salvos? Eles foram salvos mediante a fé, a justificação que ocorre pela fé. Não é pelos méritos dele. Então a ideia que Paulo está fechando no capítulo 9 os gentios que não buscavam a justificação foram justificados. Mas por que eles foram justificados? Porque Deus quis manifestar a sua glória na salvação dos gentios. E como ele faz isso? Salvando eles mediante a graça, pela fé em seu próprio Filho Jesus Cristo. Então todo o ato salvífico de Deus, ele vem sempre de Deus para a humanidade, nunca da humanidade para com Deus. Trocando em palavras bonitas, a nossa salvação ela é monergística. Significa que vem mono, que vem de um lado só. Entendeu? A gente não ajuda na salvação. Então é exatamente o que Paulo vem tratando no livro de Romanos como um todo. Lembra dos primeiros capítulos, primeira parte do livro, Paulo fala: todos são pecadores, até o capítulo 3. Todos são pecadores, todos estão destituídos da graça de Deus, da glória de Deus, e todos merecem o inferno e a condenação. Aí a segunda parte existe então uma justificação. Da segunda metade do capítulo 3 até o capítulo 5, onde Paulo explica que Deus justifica pecadores. E o que é a justificação? É um ato de Deus, onde Deus manda o seu Filho para trocar de lugar. Ou seja, Jesus então assume a postura e pega o seu pecado e atribui a justiça dele e a obediência dele a você. De maneira que quando você que foi predestinado por Deus se aproxima a Deus, você se aproxima com a capa de Cristo. Então você é declarado justo e obediente à lei, mas não porque você obedeceu, mas porque Cristo obedeceu no seu lugar.
Então esse é exatamente o que o Paulo vai explicando no livro de Romanos. Depois que essa justificação acontece, é a terceira parte do livro, capítulo 6 até o capítulo 8, onde o ser humano então começa a responder positivamente a Deus. Então depois que você é salvo, você já não é mais escravo do pecado. Então agora você pode resistir à tentação, agora você pode lutar contra o pecado. Agora o pecado não te domina mais como dominava antigamente. Agora o seu olho que estava vendado não está mais vendado. Agora sempre que você vai pecar, o Espírito Santo fala, não faz, que está errado. E o Espírito Santo habita em você e ele corrige você. Então agora você consegue responder em obediência a Deus, mas só depois de Deus ter tocado você. E aí a gente chega na quarta parte do livro, que é exatamente essa parte que diz respeito ao povo de Israel. Fala, mas e o povo de Israel então? Deus prometeu para eles, escolheu eles, numa série de nações, escolheu aquela nação, deu a lei para eles, deu os patriarcas. No verso 4 e 5, capítulo 9, Paulo cita 9 benefícios que o povo de Israel recebeu de Deus. E fala assim, para eles não serviu de nada. E Paulo fala assim, serviu para o Israel espiritual, para aqueles que são salvos, da mesma forma que Deus salva a humanidade. E como Deus salva a humanidade? Pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Sempre foi assim e sempre será assim. Não tem como fugir disso. Se você volta no Antigo Testamento, como Deus salvava as pessoas? Pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, que ainda iria vir. No Novo Testamento, Deus salva pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, que já veio. É o mesmo processo de salvação. É sempre em Cristo. Por isso que o texto que lemos de Hebreus capítulo 12 coloca Cristo em foco para nós. Ele é o autor, é aquele que escreveu o plano de salvação. Nós somos salvos em Cristo Jesus e por causa de Cristo Jesus. Os gentios aqui do verso número 30, eles foram justificados pela soberania de Deus. Deus, na sua soberania, escolheu salvar eles. Escolheu transformar essas vidas. Escolheu pregar esse evangelho de que é a boa nova de salvação. Que é exatamente o resumo da carta de Romanos. Está lá em Romanos capítulo 1, versos 17, 18 por ali. Onde Paulo fala que o evangelho é a boa nova de salvação para todo aquele que crê. Então todo aquele que crê no evangelho, e o evangelho é essa boa nova, que Deus salva pecadores da morte eterna. Então esse pecador é salvo pela graça de Deus. Você não faz nada, absolutamente nada, para ser salvo. É Deus que faz tudo. Depois que Deus faz tudo, a gente responde. E isso é interessante porque até a própria fé em Cristo é o próprio Deus que dá. É só nós olharmos Efésios capítulo 2, quando fala que nós estávamos mortos nos delitos e pecados, e Deus então nos dá a fé. Fala, a fé é um dom de Deus, é gratuito, ela não vem de você, mas vem do próprio Deus. Então todo o processo de salvação, até a nossa própria fé em Cristo, é dada por Deus. Não tem nada que a gente possa fazer para ser salvo, se não for Deus agindo primeiro. Então isso tem que ficar bem claro na nossa mente. Isso está bem claro no livro de Romanos como um todo. O que Paulo vem falando até aqui no capítulo 9 é exatamente isso. Fala, todos são pecadores, merecem o inferno. Deus salva pecadores, escolhe pecadores para ser salvo. E esses pecadores escolhidos respondem em obediência. E quem são esses que respondem em obediência? O Israel espiritual que Deus preparou desde antes da fundação do mundo.
São o que Paulo fala um pouquinho antes aqui, vasos de glória, vasos de honra que o oleiro preparou para que dessem glória ao próprio Deus. Então, o que ele vai mostrando para nós aqui, em todo o capítulo 9, é que gentios também são salvos. E como eles são salvos? Pela fé. Eles não buscam isso. Eles foram salvos por Deus. E depois da salvação, é que eles passam a responder em uma vida de santificação. E a santificação é um processo diário, onde você, a cada dia que passa, melhora na sua vida espiritual. Então, a santificação significa que amanhã eu peco menos do que hoje. Mas e aí? E aí acaba? Não, é uma luta que você vai viver até a volta de Cristo. Então, essa luta que eu e você temos contra o pecado todos os dias, nós vamos enfrentar ela todos os dias até o dia da nossa morte, ou até a volta de Cristo. E aí, quando Cristo voltar, a santificação se torna completa, porque aí no céu não existe nenhuma possibilidade de ter pecado. O céu é só glória e bênção. Não existe pecado no céu, não existe sofrimento no céu. Olha só o verso número 31, então, no capítulo 9 de Romanos. Paulo fala assim, ó: então que Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Verso 32, por quê? Porque não buscou pela fé, mas como que por obras, e tropeçaram na pedra de tropeço. Qual que é a grande diferença aqui do gentio, que Paulo apresenta no verso número 30, e do povo de Israel, no verso 31? O gentio não buscava a justificação, recebeu a justificação como um ato de graça de Deus, pela fé. Eles não fizeram nada ou não se esforçaram. Em compensação, o povo de Israel, eles aplicavam a lei como se fosse por obras. Por obras. A ideia é, você precisa cumprir o quesito, porque se você não cumprir esse requisito, você não vai ser salvo. Alguns capítulos atrás, alguns textos atrás, Paulo fala sobre isso. Fala, ó, aquele que faz dessa forma, ele busca receber um salário daquilo que ele já fez. É como se ele estivesse trabalhando e falando, eu mereço entrar no céu por causa dos meus próprios méritos. Ou quando a gente costuma escutar as pessoas falando aí fora, mas Deus não vai me condenar porque eu faço bem, eu ajudo muita gente. Quando a pessoa se justifica falando, eu ajudo muita gente e por isso Deus não vai me condenar, ele está colocando ele como salvador de si mesmo. E como vimos, se a humanidade nasce em pecado, então significa que ele não tem como se salvar. Ele simplesmente está caminhando para o inferno. Volta à pergunta do começo: por que você deve entrar no céu? Se a sua resposta tiver um mínimo, e aí é um mínimo mesmo, o mínimo de autojustificação, o cristianismo seu está baqueado, não é o correto. Se tiver o mínimo de falar assim, ó, eu mereço entrar no céu porque eu sou bom, porque eu ajudo pessoas, porque eu sou mais honesto do que muita gente que... Se você começa assim, o cristianismo está errado. Por que você deve entrar no céu? Se a primeira resposta na sua cabeça não for Jesus em neon gritando assim, ó, se não for Jesus, você não está vivendo o cristianismo correto. Você está se justificando ou tentando comprar a sua salvação pelas suas boas obras. É exatamente o que o verso 31 e o verso 32 estão falando a respeito do povo de Israel.
Eles buscavam pela sua própria força a salvação. Então, se eu cumprir os 10 mandamentos, serei salvo. Se eu cumprir os 613 preceitos que tinha no Antigo Testamento, eu estou sendo salvo. E a grande questão é, quem cumpre os 613 preceitos? A resposta é ninguém. Lembra do encontro que Jesus teve com o jovem rico? O jovem rico, eu faço todos os mandamentos que você me falou. Eu cumpro todos os mandamentos que você me falou. Só que Jesus cita ao jovem rico apenas os mandamentos da segunda tábua da lei, que diz respeito ao próximo. Falando, você não rouba, não furta, não inveja o outro aí, não diz falso testemunho, não mata. E aí o jovem rico fala assim, é nóis, eu faço tudo isso, Jesus, e pronto, eu estou salvo. Eu não quebro nenhum desses mandamentos. E aí que Jesus fala, então, Jesus se refere ao primeiro mandamento. Não tenha outros deuses diante de mim. No texto ele fala assim, vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Não tenha outros deuses diante de mim. E diz que o jovem rico sai profundamente entristecido, porque Jesus não entendeu que ele era salvo. Entende? É exatamente isso. Não é pela força do seu braço que você vai ser salvo. Não é pelo valor do dízimo ou da oferta que você vai ser salvo. Não é pelas coisas que você faz que você vai ser salvo. O porquê que você vai entrar no céu? Tem que ter automaticamente a palavra de Jesus gritando na sua mente. É Jesus que te coloca dentro do céu. É Jesus naquela cruz que te põe dentro do céu. Não é você. Não existe um expresso onde eu sei que vai dirigindo. Se não for Jesus para isso, não tem como entrar. Estava lendo mais cedo um sermão do Dr. Martin Lloyd Jones em Isaías 40, uma série de sermões que ele faz em Isaías 40. Isaías 40, verso 3 até o verso 5. O profeta fala a respeito de que o caminho deveria ser preparado, porque viria algo único e exclusivo na terra. Prepara o caminho. Citando exatamente, assim, para frente do Novo Testamento, a voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do Salvador que está vindo. Em Isaías 40 já falava isso, verso 3 até 5. E ele fala, arrume as estradas, pega as montanhas e plana elas, faz elas ficarem planas. Pega os morros e faz ficar plano para virar uma estrada. Porque algo único está vindo para a terra. Esse algo único era a manifestação do próprio Deus em mandar seu Filho para morrer naquela cruz e pagar os pecados dos pecadores. Essa estrada tinha que ser preparada e foi preparada. E Cristo vem então e inaugura. E Ele é o único caminho, e Ele é a única verdade, e Ele é a única vida. Não há nenhum outro caminho que leve ao céu, a não ser Jesus Cristo, crucificado e ressurreto. Nós temos que olhar para as Escrituras e conseguir enxergar exatamente isso. E Paulo termina então com citações de Isaías, verso número 33, aí, onde fala: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, rocha de ofensa, e aquele que nele crê não será envergonhado. Volta comigo lá no texto de Isaías. Abra sua Bíblia, lá em Isaías capítulo 8, a princípio. Isaías capítulo 8, verso número 14.
Isaías capítulo 8, verso número 14. Diz assim, Ele, falando do Senhor, Ele será um santuário para vocês, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Será laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. E muitos deles tropeçarão, cairão, serão despedaçados, serão enlaçados e presos. Agora pula para o capítulo 28, Isaías capítulo 28, verso 16. Isaías capítulo 28, verso 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que põe em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer nela não foge. As Escrituras se referem várias vezes a Cristo como a pedra angular, a pedra de tropeço. A pedra angular é uma estrutura que nós talvez não estejamos acostumados, mas era uma estrutura arquitetônica da época onde recebia toda a carga estrutural do prédio em cima. Essa pedra recebia toda a estrutura do prédio, o peso do prédio. De maneira que se você retirasse essa pedra, a estrutura desmoronava. Quando isso se refere a Cristo, ele está falando, Cristo é o centro de tudo. Ele é a parte mais importante da estrutura. Todo o peso cai sobre ele. Toda a ira de Deus cai sobre Cristo, no nosso lugar. E ele recebe todo esse peso em cima de si. E tal como o próprio Isaías diz, capítulo 53, como uma ovelha muda perante os tosqueadores, foi para o matador, sem abrir a boca. Então foi desfigurado pelos homens, maltratado, sofrido. E a Deus Pai agradou moê-lo, fazê-lo enfermar, e nas enfermidades deles nós fomos salvos. Pelo sacrifício físico de Cristo, eu e você fomos salvos da morte espiritual. O que Paulo vem dizendo aqui no final do capítulo 9 é exatamente que nós fomos salvos não pela nossa força, não pelas nossas obras, mas única e exclusivamente pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Isso nunca veio da humanidade, veio do próprio Deus. É a maior bênção que a humanidade poderia ter recebido, e nós recebemos. Como aplicação do texto, um Deus maravilhoso desse, ele acaba requerendo da gente várias coisas. E a ideia é que você precisa saber o que Deus quer de você. Como eu sei disso? Buscando um relacionamento com Deus. Lembre, ter relacionamento com Deus implica em você e Deus unicamente. Ninguém pode ter relacionamento com Deus no seu lugar. Não tem como eu ter relacionamento com Deus no seu lugar. Se você não lê a Bíblia e você não ora, você não tem relacionamento com Deus. E hoje nós somos um povo que não lê a Bíblia e um povo que não ora. E isso é necessário ter. Para ter intimidade com Deus é necessário que você tenha exatamente isso. Que você leia a Bíblia, que você ore, que você busque a Deus. Paulo falou isso um pouco atrás, busca as coisas do alto, pensa nas coisas do alto. Ele explica isso. Ele fala, o que ocupa a sua mente é o que está ocupando o seu coração. O que você mais pensa? Você acorda e fala assim, nossa, ainda bem que hoje é domingo e eu vou para a igreja para orar e ler a Bíblia e escutar a palavra. Você acorda no domingo e fala assim, hoje é dia de corrida, Fórmula 1 e tem jogo de futebol. Ou é chegar na sua casa durante a semana e falar assim,
nossa, que beleza, segunda-feira eu vou meditar exatamente no texto que foi pregado no domingo. Ou chega na segunda-feira, simplesmente joga a Bíblia para o lado, ou abre no Salmo que deixa a bênção e deixa a Bíblia aberta para jogar a bênção sobre a casa e vai fazer as coisas e só pega na Bíblia no próximo domingo. Entende? Não tem relacionamento com Deus hora nenhuma, momento nenhum. E depois ainda fica reclamando que Deus não faz as coisas que você quer. Mas Deus não me escuta, Deus não me ouve, Deus não faz o que eu quero. Mas Ele não faz o que você quer mesmo, não. Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, para a glória dEle mesmo. Só que a gente não entende isso porque não lê as Escrituras, porque não ora, porque não conhece a Deus. Um texto como esse, Romanos capítulo 9, leva a gente a se humilhar perante Deus, reconhecendo que nós não somos nada se não for o próprio Deus. Se não é Deus agindo, a gente não resiste à tentação. Se não é Deus agindo, eu não consigo resistir ao pecado. Se não é Deus agindo, eu não consigo obedecer à lei de Deus. Se não é Deus me dando fé, eu não consigo acreditar em Deus. Isso significa que eu, sem Deus, não sou nada. Significa que todas as coisas que eu faço, todas as boas obras, só são boas obras, porque é Deus que efetua através de mim. Eu só sou uma enxada que Deus usa. Você é só um instrumento que Deus usa. E se você não for utilizado, Deus vai usar pedras para falar no seu lugar. Deus vai usar outras pessoas para falar no seu lugar. Se Deus é soberano sobre tudo, confie sua vida em Deus. Se Deus é soberano sobre a salvação, confie que Deus então é aquele que escolhe quem vai ser salvo. Cabe a nós orar e divulgar essa mensagem do Evangelho. Pregar o Evangelho, que a salvação é pela graça, mediante a fé. Não vem de obras, mas é um dom de Deus. Nós possamos entender isso e aplicar isso nas nossas vidas. Feche seus olhos, vamos orar e que Deus nos abençoe.